Olá, pessoal! Hoje nós viemos falar um pouco para vocês sobre baleias nas suas áreas naturais e da forte influência da caça em suas populações. Esses animais muito interessantes são mamíferos marinhos que fazem parte do grupo dos cetáceos, grupo que guarda várias curiosidades, como o fato de que o maior animal que já viveu na Terra durante toda a sua história faz parte dele, a baleia azul. Apesar da curiosidade da população acerca das baleias, poucas pessoas sabem os danos que esses animais sofrem devido às ações do homem. Nesse vídeo falaremos mais sobre como a ação humana, principalmente a caça, afeta as populações das baleias. A caça às baleias, também conhecida como baleação, em inglês whaling, é o tipo de intervenção humana que mais acarreta em efeitos sobre suas populações. Essas ações têm sua origem comercial datadas desde o século VII, no Atlântico Norte, e ganhou muito vigor em meados do século XIX, com frotas de navios dos Estados Unidos, Noruega, Japão, Rússia e Inglaterra, que devastavam suas populações em oceanos do hemisfério sul. Além disso, a partir do século XX, a matança tomou ainda maiores proporções. A exploração industrial dos derivados da baleia eram muito requisitados, e ainda nessa época foi inventado o arpão explosivo, o qual era capaz de matar baleias de diversos tamanhos, com muita facilidade e precisão. Mas para que exatamente eram usadas as baleias caçadas? Comercialmente, esses animais marinhos eram muito valorizados pelo óleo que produzem, que era utilizado como combustível na indústria de sabão, lubrificante e até mesmo na produção de margarina. Além do óleo, eram visadas também muitas outras partes da baleia, que eram usadas para a elaboração de vários produtos na exploração industrial. Um exemplo disso, temos a língua da baleia, que era exportada como iguaria para a Europa. Os ossos viravam botões ou farinha, e os leques e espartilhos, que eram feitos através das barbatanas. Mas como a caça afetou de fato as populações de baleias? A prática de baleação foi muito intensa durante os séculos passados recentes, de modo que é estimada uma média de mortalidade pela caça em torno de 25 mil baleias francas do hemisfério norte somente na década de 1840. Esse número fica ainda mais chocante ao vermos o número total estimado de baleias caçadas em todo o século XX, que tristemente totalizam mais de 2 milhões de indivíduos. Mas você já pensou que, além das baleias que são caçadas com sucesso, muitas conseguem fugir, mas acabam com injúrias advindas do confronto com os humanos? No mesmo estudo realizado com as baleias francas do hemisfério norte, foi observado que a cada 5 baleias atingidas com arpão, somente 2 são capturadas. Esse estudo nos mostra que muitas baleias fogem com o sucesso da caça, mas que ficam machucadas nesse processo, de modo leve até fatal, de maneira que muitas, mesmo que evitem sua captura, ainda morrerão. Assim, são mortas muito mais baleias do que os dados de caça exibem. E você sabia que, além dos danos físicos que esses animais sofrem, é afetada também sua fisiologia? Podemos observar nesse gráfico que existe uma relação direta entre os níveis do hormônio cortisol no sistema desses animais e o número de indivíduos caçados no mesmo período, de maneira que quanto maior a caça, mais cortisol no sangue das baleias. Esse hormônio é associado à resposta do estresse. Assim, podemos inferir que a caça deixa as populações desses cetáceos mais estressadas. O que acham agora de analisarmos dados numéricos concretos de certas espécies para observarmos como suas populações são afetadas na prática? Cientistas foram capazes de mensurar o tamanho das populações de certas espécies em um dado período de tempo, obtendo dados surpreendentes. A exemplo disso, temos a baleia jubarte, que contava com uma população de cerca de 27 mil indivíduos em 1830, a qual caiu para chocantes 450 indivíduos na natureza, os levando à beira da extinção. Outro exemplo notório é referente à população de baleias francas. Antes do início da prática de caça, eram estimados em torno de 58 mil indivíduos desse grupo de cetáceos, e esse número caiu drasticamente com o início da baleação, levando tais baleias a uma população estimada de menos de 2 mil indivíduos na natureza, em 1830. A caça às baleias estava tão acentuada que, a partir da década de 1940, tal prática começa a ser questionada. A discussão dessa problemática culminou em 2 principais ações internacionais: a criação da IWC, Comissão Internacional de Baleação, de modo que vários países se comprometeram em regular tal prática, e o moratório dos anos 80, em que os membros dessa comissão acordaram pausar a baleação comercial a fim de recuperar as populações destes animais. Assim como esperado, resultados positivos foram observados após a implementação de tais regulamentações,
de modo que houve um aumento nas populações de baleia jubarte e franca, as quais correspondem atualmente cerca de 25 mil e 5 mil indivíduos, respectivamente. Apesar desses esforços, existem ainda culturas e países que atualmente realizam a baleação. Além da baleação, a fim de obter produtos oriundos das baleias, ainda existe uma pequena taxa de baleias caçadas para fins científicos. Você sabia que, apesar da caça ser a ação humana que mais impacta as baleias, existem algumas outras ações do homem que afetam elas também? A morte ou a perturbação de baleias também é acarretada de diversas maneiras pelo ser humano. Alguns exemplos são a degradação de seu habitat, a colisão das baleias com os navios, no uso de grandes redes de pesca de arrasto, que são chamadas de redes fantasmas, em testes militares realizados no oceano e até mesmo através da poluição sonora. Devido à somatória de todos esses fatores, muitas espécies de baleias se encontram em grande risco de extinção. Um exemplo disso é a baleia franca do Atlântico Norte, que se encontra em perigo crítico, e também a baleia azul, classificada como em perigo. E por que é interessante para nós, enquanto seres humanos, preservar as baleias? Antes de mais nada, deixo claro que precisamos entender que todo ser vivo, independente do grupo que faz parte e do serviço ecológico que oferece, tem direito a estar vivo e continuar dessa forma. Além disso, as baleias são consideradas espécie-chave, ou seja, são espécies que, caso desapareçam, levariam ao desaparecimento de muitas outras espécies consigo. Isso nos mostra o importante papel ecológico que esse animal possui. E um exemplo disso é o fato de que elas estão no topo da cadeia alimentar. Isso significa que não são predadas por nenhum outro animal e predam diversos animais, como lulas, peixes, camarões e até mesmo outros mamíferos, controlando suas populações e até mesmo outras populações associadas a elas. Assim, observamos uma complexa e extensa rede de interação que pode ser negativamente afetada com a ausência das baleias. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido muito com esse vídeo e com essa mini aula e que tenham gostado. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre o mundo das baleias? Até a próxima e tchau, tchau. Eu e Ana ficamos por aqui.